agora a novidade é que o anticristo é a inteligência artificial. Quer saber mais sobre esse assunto? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Para você que é novo aqui no canal, deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Adriano Cecílio, sou teólogo e especialista em interpretação bíblica. Já fui pastor por 12 anos, então eu conheço o que é igreja local. Mas agora eu dedico 100% do meu tempo nas redes sociais, de forma digital. Então meu trabalho aqui neste canal é te ensinar a entender a Bíblia, as profecias bíblicas, de maneira simples e descomplicada. Então aqui no canal você vai encontrar vários assuntos, né? Temos aqui apologética cristã, temos pregações bíblicas e também interpretação de profecias. Então você está num canal que vai te orientar no estudo de maneira simples da palavra de Deus. E se você quer aprofundar de maneira mais sistemática, eu tenho o curso Apocalipse Revelado, que está aqui no link da descrição. Você pode adquirir nesse final de ano com um preço especial e também com um bônus, né? Esse bônus é se você adquirir o curso, você vai ganhar um cupom de 50% para a aquisição de mais um curso. Aí você pode pegar esse cupom e dar de presente para o seu amigo. Vai lá na descrição, confere lá que eu tenho certeza que vai ajudar você e os seus amigos. O tema deste vídeo é sobre o anticristo. Eu já gravei algumas coisas aqui sobre esse assunto, mas eu queria agora trazer uma novidade que está rolando na internet. Eu estava olhando meu Instagram e vi um vídeo, um Reels, de um rapaz, né, de um senhor, jornalista, cristão, e o perfil dele é muito bom. Então depois vocês podem seguir lá, ele tem um conteúdo muito bom. Né? Ele não é da mesma denominação, mesma crença que eu, mas eu aprendo muito com ele. E ele trouxe um assunto interessante, porque agora as pessoas estão acreditando que o anticristo é a inteligência artificial. É isso mesmo. Hein? Todo cristão olha para a Bíblia e vê as características do anticristo e fica observando os tempos para poder saber se aquilo que ele está observando no tempo dele é o que a Bíblia diz. Isso deveria ser o natural. Mas não acontece assim. O que acontece é que as pessoas ouvem falar sobre um certo anticristo, né, e olham para o tempo em que vivem e tentam encaixar as coisas que estão acontecendo naquele momento na Bíblia. É um papel inverso. Então surgem muitas criatividades. Já falaram que o anticristo é o Papa, é o Hitler, é o Macron e assim por diante, e cada dia surge um. Agora a novidade é a inteligência artificial. Mas antes de reagir a esse vídeo, deixa eu explicar um pouco, segundo a Bíblia, as características deste anticristo. Então pegue a sua Bíblia para você poder conferir os textos. Eu vou ler aqui Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 tem, se eu não estou enganado, é a primeira menção sobre esse anticristo. Ou seja, anticristo é aquele que é contra Cristo, né, contra Deus, mas também ele pode ser entendido aquele que toma o lugar, que é tomar o lugar de Deus, certo? O anticristo natural, podemos dizer assim, o originador, é Satanás, o Lúcifer, né, o acusador, o diabo. Ele queria ser igual ao Altíssimo, ele queria ser semelhante, colocar o trono dele acima do Senhor. Então ele é o anticristo natural. Porém, todavia, entretanto, existem outras ferramentas ou outros personagens que Satanás manipula para que esses personagens, essas pessoas, esses sistemas, seja contra Jesus, ou contra a sua palavra, contra a sua lei. Eu vou explicar melhor. Vamos para o texto. Diz o seguinte, Daniel capítulo 7, no verso 8, na visão de Daniel, ele vê o seguinte, enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu um outro chifre. É uma visão de um animal terrível e espantoso. Pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Aqui está falando sobre poderes e reinos, né, que surgiriam. Então esse pequeno chifre ele nasce, né, ele aparece ali e derrubam 3, ok? Só que diz o seguinte, o detalhe, e eis que neste chifre haviam olhos, como olhos de ser humano,
e boca que falava com arrogância. Então esse poder ele era diferente dos outros. Enquanto os outros eram poderes reais, esse ele tinha boca, ele falava, ele tinha é como se ele fosse manipulador, né? E também, com a sua manipulação, ele proferia arrogância. A palavra aqui é correspondente à blasfêmia. Blasfêmia, o sentido natural bíblico, é se colocar no lugar de Deus. Tá? É atribuir coisas que Deus fez e dizer que é do diabo. Tá? Ou vice-versa. Tá? Então esse poder, Daniel já no passado, vendo o futuro, viu que levantaria-se este anticristo. Mas tem mais. No mesmo capítulo, agora nós vamos ler o verso 28. Na minha versão diz assim, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Enquanto eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos. Então, olha lá. Ele profere blasfêmia. Ele guerreia contra os santos, né, os filhos de Deus. Beleza? O que mais? Ó? Contra os santos que estava vencendo. Outra característica. Quando você vai para o verso 25 do mesmo capítulo, diz o seguinte, ó, ele falará contra o Altíssimo, olha lá, contra o Anticristo, contra Cristo, né? O que mais? Diz o seguinte, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará em mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempo e metade de um tempo. Então, eu quero que você pense aqui nas características do Anticristo, biblicamente. É um poder em que ele tem arrogância na sua fala, ele blasfêmia, ele se coloca no lugar de Deus, ele persegue o povo de Deus e ele faz algo interessante. Ele muda os tempos, no caso aqui a palavra é calendários, não é? Ele muda os calendários. Isso exige de mim um outro vídeo para explicar isso, tá? Mas pega aqui o detalhe, ele muda a lei de Deus. Essas são as características que Daniel dá para o anticristo. Mas na Bíblia nós encontramos outras características de outros escritores. Vamos agora para João. Pegue a sua Bíblia lá na carta de João e vamos ler. Aqui em João, na primeira carta de João, no capítulo 2, verso 18, diz o seguinte, ó, presta atenção nos detalhes. Ó, diz assim, ó, filhinhos, já é a última hora, e como vistes que vem o anticristo, olha lá, também agora muitos anticristos, no plural, têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, João entende que nos últimos dias, para ele já eram os últimos dias, o anticristo já estaria em ação, mas também outros anticristos surgiriam. Então eu quero que você entenda o seguinte, o anticristo original é Satanás, né? Mas existem outros anticristos. Então fica difícil a gente nomear um ser humano, uma pessoa para ser o anticristo bíblico, porque o único anticristo único é Satanás. Porém, todavia, entretanto, como eu falei, ele levanta poderes para que esses poderes manipulem pessoas e ajam conforme ele quer, indo contra Deus, blasfemando, tomando lugar de adoração de Deus, ok? Então essas são as características. Mas tem mais. Vamos ver o que Paulo diz sobre esse anticristo. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do 3 ao 4, Paulo diz o seguinte, ó. Diz o seguinte, ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, está falando sobre o retorno de Jesus, né? E seja revelado o homem da iniquidade. E aqui Paulo parece indicar um ser humano, o homem da iniquidade. Mas calma lá. Diz o seguinte, ó, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, exibindo-se como se fosse o próprio Deus. Então olha só, essa característica ela não se aplica apenas a um homem, mas a um sistema corrupto, porque ao longo do tempo várias pessoas se encaixam no perfil que Paulo está dizendo aqui. Então a minha sugestão de interpretação é que existe um sistema religioso que se apostatou, em que seus líderes eles se encaixam no perfil aqui, né? Se dizem que têm poder para perdoar pecados, para interceder entre o homem e Deus, exige de certa maneira uma adoração. Estou falando sobre o sistema romano, apostólico romano, que se encaixa perfeitamente com isso, tá?
Então vocês perceberam o seguinte: o anticristo, de acordo com a Bíblia, ele está atuando desde o tempo de João, né? E esse sistema religioso apostatado, ele vai perdurar até o tempo do fim, onde homens, líderes, estarão à frente disso, mas não foque em nenhuma pessoa, foque no sistema. Agora vamos avançar um pouquinho mais no livro do Apocalipse. Vamos ver o que diz lá em Apocalipse. No capítulo 13, no verso 4, diz o seguinte, ó. Na minha versão diz assim, ó. E adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Lembra que eu falei para vocês que o anticristo original é Satanás, mas ele usa sistema e pessoas para poder fazer aquilo que ele quer, né? Então, o que essa besta faz? Ó, adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? É interessante que no verso 7 do capítulo 13 diz que esta besta faz guerra contra os santos. Lembra lá do chifre, lá de Daniel? A mesma referência. No verso 8 diz que todos os habitantes da terra se maravilham diante desta besta, desse poder. Então, deixa eu afirmar algo aqui para vocês. Nós não podemos centrar nosso foco em uma pessoa, mas a Bíblia aponta para um sistema religioso corrupto. Eu entendo que esse sistema corrupto, apostatado, é o sistema apostólico romano, que tem todas as características. Eles perseguiram no passado o povo de Deus, eles mudaram a lei de Deus, eles têm líderes que se proclamam pontífice, que eles ligam o homem ao céu. Eles dizem que podem perdoar pecados, que podem tirar pessoas do purgatório ou do inferno e levar para outro lugar. Enfim, é um sistema que está tomando o lugar de Deus. Vamos agora assistir o vídeo para que você entenda agora que não faz sentido entender à luz da Bíblia que o anticristo é inteligência artificial. Se está fazendo sentido para você, se você está gostando do conteúdo, então é hora de você se inscrever aqui no canal. E se você quer algo mais profundo do Apocalipse, como eu disse anteriormente, tem um link aqui na descrição para você fazer o curso Apocalipse Revelado. Tem muita coisa interessante lá. Bom, o foco desse vídeo aqui não é o rapaz aqui, tá? Não estou falando nada contra ele e a pessoa dele, né? Eu tenho que fazer esse disclaimer porque eu o admiro, eu gosto de assistir ele e tal, aprendo muito com ele. Então, assim, só acredito que ele está equivocado nesta questão, tá bom? Então vamos lá? Tem gente achando que a inteligência artificial vai só roubar emprego. Mas e se o perigo for outro? E se a gente estiver dando forma ao anticristo sem perceber? Eu sei, parece pesado. Mas quem levantou essa tese não fui eu. Foi um dos pensadores, um dos escritores mais provocativos e mais respeitados da Europa. Um cara que se converteu ao cristianismo adulto. E que está analisando a tecnologia por um ângulo que ninguém quer olhar. O ângulo espiritual. O nome dele é Paul Kingsnorth. E o que ele está dizendo é o seguinte. A tecnologia moderna não é neutra. Ela tem um espírito, uma lógica, uma intenção. E essa intenção não nasceu do amor, nasceu do poder. Interessante. Aqui eu discordo em que sentido? Olha só, a tecnologia moderna não é neutra. Não é neutra. Então, ele parte de um pressuposto que essa entidade é espiritual e, por ser espiritual, tem uma personalidade. Biblicamente, quando a gente olha à luz da Bíblia, aquele que tem o espírito, o fôlego de vida, são seres humanos. E os seres humanos, eles têm essa personalidade singular, cada um tem a sua, né? Esse senso de razão, de escolha, de liberdade de escolha. A inteligência artificial nada mais é de que uma inteligência que é alimentada por dados que homens colocaram. Então, assim, essa espiritualidade não faz sentido, né? Então diz assim, ó, que a tecnologia moderna não é neutra, não por si só. Ela não é neutra porque seres humanos que manipulam ela, que colocam a sua identidade lá, entende? Ela tem um espírito, uma lógica, uma intenção. E essa intenção não é autônoma, essa intenção é um programa que foi abastecido por alguém. Então, assim, não faz sentido uma tecnologia... Aliás, quando você vai para as escrituras, não tem nada nas escrituras que digam que além do ser humano existe... Claro, existem outros seres vivos, né? Os anjos e tanto. Mas não fala nada sobre tecnologia artificial criada pelo ser humano que vai ter vida própria. Não tem isso na Bíblia. Então isso aí é uma especulação. Ok? Vamos avançar? Respira fundo. Kingsnorth pergunta se o anticristo
em vez de ser uma pessoa, pode ser um sistema. Quase Deus digital. Algo que imita Deus, mas sem misericórdia, sem corpo, sem nenhuma compaixão. Então, veja, eu estou falando desde o começo do vídeo aqui que o anticristo realmente é um sistema, não pode ser uma pessoa. Então ele vai pelo caminho aí que eu entendo, e isso é bíblico, tá? Não é uma pessoa em si, mas um sistema. Mas a afirmação é assim, ó, o anticristo, em vez de ser uma pessoa, pode ser um sistema, quase um Deus digital. Então aí já começa a partir para a especulação, né? Como assim um Deus digital? Não tem como ser um Deus digital porque Deus ele é um ser que não foi criado, né? Tudo que foi criado, né, foi Deus que criou e deu sabedoria ao ser humano para o ser humano então criar. A inteligência artificial foi criada pelo ser humano, né? Então esse Deus digital aí cai por terra. Mas tá ficando interessante. O interessante de tudo isso é que tem pessoas que vão assistir e falam, nossa, olha só, a Bíblia já dizia isso. Não, a Bíblia nunca disse isso, né? Cuidado para você não ficar lendo jornais, né? Vendo videozinhos e pensar que isso é bíblico. É esta a intenção do canal Minuto Profético, te ajudar a ver de maneira bíblica as profecias, tá bom? Vamos lá, continuando. E aí pensa comigo, a inteligência artificial promete onisciência, sabe tudo, promete onipresença, está em todo lugar, promete orientação moral, decide por você, promete salvação técnica, resolve sua vida, isso é tecnologia. Ou é a tentativa de fabricar transcendência no laboratório? Aí começa a forçar, né? Porque diz o seguinte, ó, promete onisciência. Não promete onisciência, porque onisciente, Deus, que possui onisciência, ele sabe tudo, né? Então não tem nada que no passado, no futuro aconteça que Deus não saiba. A inteligência artificial, ela foi criada faz pouco tempo, né? Alguns anos, né? E ela não existia antes. Então não tem como ser onisciente. Entende? O que mais? Ó, onipresença. Se eu for para um lugar no meio do mato, se eu não tiver um celular conectado à internet, a um aplicativo, a inteligência artificial ela não está presente ali. Percebe? Orientação moral. Orientação moral, isso parte daquele pressuposto que a inteligência artificial deveria ser uma personalidade. Só que na Bíblia, personalidade é alguém que tem um sopro divino. Até os cachorros, né? Os animais, eles têm um certo tipo de personalidade, porém não tem como o ser humano. Então, assim, até os cachorros se encaixam melhor numa personalidade do que uma inteligência artificial. Percebe que esses conceitos que ele está trabalhando não é bíblico. Isso é um achismo, né, de alguém que realmente não conhece profundamente a Bíblia, né? E olha só, né? Promete uma salvação técnica, porque Deus, né, ele dá o seu filho em salvação do ser humano. E a IA está salvando o ser humano com várias revoluções, na questão da saúde, da educação, né? Então é uma salvação técnica. Então, assim, é forçar a barra demais, né? É interessante. E isso vai fisgar muito crente que não está esperto, né? Vamos lá. E o Kingsnorth bate numa tecla que incomoda demais. Tem gente poderosa, gente que tem dinheiro, influência e ambição, construindo essa estrutura como quem molda um mundo novo, onde o humano é só um detalhe ajustável. É lamentável isso aí mesmo, ó. Gente poderosa, realmente. A inteligência artificial chegou para nós faz pouco tempo, né? Mas isso já existe. E vocês acham que isso não está na mão de pessoas com muito poder aquisitivo, né? O que mais? Moldando um mundo novo, verdade, o pensamento, né? Isso é interessante. Se você tem um ChatGPT, outras inteligência artificial, você percebe que existe ali uma tendência em certas respostas que são dadas, né? Certas coisas que você não pode avançar. Então existe uma limitação e também um código que foi moldado para um fim. Eu entendo que ela não é neutra totalmente. Ela é neutra no sentido seguinte, que ela é neutra por si só, porém, todavia, entretanto, o criador, aquele que abastece ela, não tem neutralidade. Entende? Então a ferramenta ela é viciada. Entende o que eu estou querendo dizer? Ok, o que mais aqui? Ó? Novo, onde o humano é só um detalhe ajustável. E vocês sabem, né? A internet, né? O algoritmo tem condicionado nós seres humanos a comprar aquilo que a gente não precisa comprar,
a vestir, a comer, a fazer tantas coisas que a gente não precisaria, mas a gente acaba fazendo. Então, realmente, faz sentido o que ele está dizendo aqui. É porque essas características aqui soam como semelhantes ao anticristo, que manipula as pessoas, né? Mas não é dessa maneira a manipulação, né? O anticristo pode usar essa IA? Com certeza, mas ela não pode ser... A IA não pode ser o anticristo. O anticristo manipula a IA, que manipula o ser humano. Entende? Vamos avançar. E aí vem a frase dele que vira a chave. A guerra é contra a natureza humana. Não é contra governos, não é contra ideologia, é contra você, contra seu tempo, seu silêncio, sua capacidade de sentir, sua calma, sua alma. Porque a máquina não quer só os seus dados, ela quer sua atenção, ela quer seu desejo, quer o seu jeito de existir. E a gente está entregando tudo, com um clique. É verdade o que você está dizendo, né? Olha lá. A máquina não quer só os seus dados, ela quer a sua atenção, o seu desejo, sua alma. É aquilo que eu falei para vocês. Essas inteligências são feitas para gerar em nós desejo, que a gente não tem, que a gente não precisa, e manipular a nossa maneira de pensar e agir, né? Então, cuidado ao usar esse tipo de ferramenta, né? Eu tenho usado muito, porém, todavia, entretanto, a minha experiência com os livros, com o conhecimento, faz com que eu tenha um filtro, né? Então, cuidado, qualquer perguntinha que você faça para a IA e achar que a resposta que a IA vai te dar é a verdade absoluta. Toma cuidado com isso. Já vi muito crente errando com essa questão, né? Pega o chat ali, faz uma pergunta e prefere confiar no chat GPT do que o pastor ou líder que tem anos de estudo, que já vivenciou anos e anos de teologia, né? Então, cuidado com isso, né? Vamos lá. Você pode estar me perguntando, mas e aí, o que a gente faz diante disso? O Kingsnorth não propõe desligar tudo, de repente, então desliga tudo e vira monge no mato. Não. Ele sugere uma outra revolução. A mais difícil, eu diria, no mundo viciado em velocidade. Voltar a ser humano. Recuperar o que a inteligência artificial não consegue produzir. Recuperar silêncio, presença, limite, oração, meditação, vínculo, corpo, vida lenta, vida real. Gente, aqui vamos concordar com ele. Ó. Olha só, a proposta dele aqui, ó, recuperar o silêncio, né? Então, a solitude é uma das disciplinas espirituais. O silêncio no sentido de estar só. Uma ferramenta que Deus criou para que você tenha solitude se chama sábado, né? O descanso. Todo mundo concorda com descanso físico, tal, que realmente a gente tem que separar um dia na semana, ok. Mas perceba como Deus já prevendo essa canseira mental, essa manipulação de coisas para fazer, o sábado é um antídoto para isso. É uma ferramenta que Deus já criou no passado para que você entenda, né? Olha só que interessante. O sábado é uma ferramenta. Tá bom? É uma ferramenta que, quando eu uso de uma maneira correta, faz com que eu entenda quem é o meu Criador, que eu sou uma criatura limitada e que existe um Criador, né? Porque o sábado é um memorial da criação, do Criador. Tá vendo? O que mais? Ó, presença, verdade, né? Nós estamos passando mais tempo na tela e nas conexões da vida do que com a família, né? Limites, verdade, né? Essa ganância de saber mais, de fazer, de buscar, pesquisar, né? Tempo, realmente, está roubando tempo para oração. Reflita sobre isso. Eu assisti esse vídeo e falei, meu Deus do céu, né? Esse desejo de ficar conectado tem me tirado tempo de oração, né? Olha lá, meditação, vínculo do corpo, né? A questão física. É coisa para se pensar. Muito bom o vídeo, né? Vamos lá. Porque no fim a pergunta não é, será que a inteligência artificial é o anticristo? Não é essa a pergunta que ele propõe. A pergunta é muito mais séria. Será que a gente está entregando a nossa humanidade para algo que nunca vai devolvê-la? E a frase que fica, para mim, a frase que fica é essa. O perigo não é a inteligência artificial virar Deus. O perigo é a gente esquecer que não é máquina. Eu até entendo o que ele está falando, né? O perigo não é virar máquina. Deixa eu voltar aqui, né? Mas veja, o perigo maior para mim nessa reflexão toda é levar o cristão para um engano. E é isso que Satanás faz. Satanás ele faz com que o ser humano ele olhe para o lugar errado, né? Ele olhe para o lugar que não está nas escrituras. Então olha só, desde o começo do vídeo eu mostrei para vocês o que a Bíblia apresenta sobre o anticristo. Só que aí Satanás ele levanta cortinas de fumaça. Ele faz isso. Então a marca da besta é um chip. Olha, e tu fica olhando para o chip e não olha para a Bíblia. Olha, o anticristo agora é a inteligência artificial. Olha, e ninguém olha para a Bíblia. Então eu quero convidar você que tem me acompanhado aqui, entenda isso de uma vez por toda.
Cuidado, não fica olhando para o tempo, para a tecnologia, achando que isso é do demônio, né? E eu quero que você perceba o seguinte, essas ferramentas, elas são boas se quem está usando for bom. Percebe? É igual um instrumento, né? Você pode pegar qualquer instrumento. Se o cara não souber tocar, vai sair um som, uma música terrível, né? E a inteligência artificial está aí para nos ajudar, né? Eu tenho usado a inteligência artificial para produzir muito mais conteúdos. E isso tem me ajudado e ajudado muitas pessoas. Então, assim, não vamos ficar diabolizando a tecnologia, né? Como ele disse aqui, não vamos fugir para o meio do mato. Não é isso. Não tenha medo das ferramentas que o homem tem criado. Tenha medo de não passar tempo com Deus. Isso é verdade. Nós estamos dedicando tempo à tecnologia e não dedicando tempo para o Senhor. Não tenha medo de usar as ferramentas que hoje existem. Pelo contrário, aprenda a usá-las e use para a glória de Deus. É assim, tá bom? Então, que esse vídeo te ajude a entender o seguinte: o anticristo não é IA, mas pode ser uma ferramenta usada por esse sistema para manipular, para condicionar pessoas ao engano. Verdade. Ah, pastor, então agora eu não vou usar, porque pode estar me enganando. Não, você não entendeu nada. Dedique tempo para orar, para estudar, passar tempo com a sua família. Seja humano, um humano dedicado ao Senhor. E fique tranquilo, Deus não vai deixar um cristão sincero ser enganado por Satanás. Entendeu isso? Entendeu? Não é seu conhecimento tecnológico, não é o seu conhecimento bíblico, não é o seu conhecimento sobre as profecias, quem exatamente é o anticristo que vai te salvar do engano. Não é isso. O que vai te salvar do engano é a tua comunhão com Cristo. É ouvir e saber identificar a voz de Deus. E como eu faço isso? Estudando a palavra, tendo tempo com a palavra, se dedicando ao que a palavra ensina, passando tempo em oração com os meus irmãos, congregando, indo a uma igreja, tendo um vínculo familiar cristão. É isso, né? Com Cristo sendo o centro, fique tranquilo, você não será enganado pelo anticristo. Se esse vídeo te ajudou, te esclareceu e trouxe paz ao teu coração, então eu mereço aí um like, né? E se inscreva no canal se você não é inscrito e manda esse vídeo para o grupo da família que tem dúvidas sobre isso, né? Porque aqui no vídeo eu não ofendi ninguém, apenas expliquei de forma bíblica como entender essa questão, né? Que o anticristo não é inteligência artificial, tá bom? E se você quer se aprofundar no estudo do Apocalipse, mais uma vez eu falo para você, aproveita a promoção do final do ano e clica no link e adquira o curso Apocalipse Revelado. Muito obrigado pela sua presença, nos vemos no próximo vídeo e não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente!